E bora de breaking news pra começar a semana, hein? Solta! Breaking news, pessoal. Breaking news na NBA. Informação de agora do nosso querido Shams Charania, que é, né, a fonte da NBA. Se é Charania falando, você pode confiar. E ele falou o seguinte, segundo suas informações, Trae Young será sim trocado do Atlanta Hawks. Já havia saído uma informação de uma outra fonte, que eu não vou me lembrar exatamente quem foi. Talvez tenha sido o Chris Haynes, mas eu não tenho certeza. Mas já havia saído a informação, há algumas semanas atrás, de que o Trae Young realmente seria trocado, de que a Atlanta estaria mais disposto do que nunca a trocar o Trae. Só que como não foi o Charania falando, muita gente não levou a sério, porque, como eu disse, o Charania é a fonte. Né? Quando ele fala, aí todo mundo acredita, porque ele é o cara. Né? E enquanto ele não fala, a galera não acredita. E eu entendo, porque realmente o Charania é a fonte mais confiável. Só que agora não tem como, né? Agora é a fonte falando, é a fonte confirmando que sim, o tempo de Trae Young em Atlanta vai acabar. Depois de 7 temporadas no time, Trae Young será trocado. O Charania fala que o Trae, juntamente ali com seus agentes, já estão trabalhando com o Hawks para achar um novo destino para ele. Ainda não se sabe qual vai ser o destino, né? O que está sendo falado no momento é sobre o Washington Wizards, né? O Mark Stein soltou agora há pouco que o Washington Wizards está emergindo como um potencial destino para o Trae, né? Numa troca que envolveria o CJ McCollum, que tem contrato expirante. Né? Esse seria o destino no momento, né? Pelo menos o apontado pelo Mark Stein. Mas obviamente que tem, né, possibilidades de outros times aparecerem. Eu soltei um corte recentemente falando sobre alguns destinos que eu enxergo para o Trae Young. Não são muitos, porque particularmente eu não enxergo um mercado tão vasto assim para o Trae, por conta das suas questões defensivas, por conta do seu tamanho, né? Também pelo fato dele estar no seu último ano de contrato garantido, lembrando que o Trae vai ter uma player option para o ano que vem. O Hawks não renovou com ele no off-season, o que já era um indicativo muito forte de que o time não ficaria com ele, né? Só que muita gente ignorou, muita gente achou que o Hawks só ia esperar para renovar, mas não. Realmente era um indicativo de que o Hawks não tinha mais interesse em continuar com ele. Vai trocar. E aí é aquilo, agora é ver para onde ele vai. Igual eu disse, eu não consigo ver um mercado tão vasto assim pro Trae. Eu acho que os times que forem atrás do Trae serão times desesperados para um armador, como por exemplo o Minnesota da vida, que está desesperado por um PG titular, como talvez o Miami Heat, né? Talvez um Dallas, né? Dependendo de como tá a condição do Curry, talvez Dallas para tentar salvar uma temporada aí com o Cooper Flag, para tentar ir para playoff, pode tentar uma troca pelo Trae Young envolvendo o Anthony Davis, por que não? Enfim, eu acho que esses são esse é o perfil de time que eu vejo indo atrás do Trae. Eu já vi uma galera falando sobre Brooklyn. Eu acho que não faria muito sentido pro Brooklyn, visto a quantidade absurda de armadores que o Brooklyn draftou. Então, acho que mais um armador, eu não sei se faria muito sentido pro Nets. Eu já vi gente falando sobre Memphis, mas eu sinceramente não acho que Memphis faria uma troca dessa, tipo, pau a pau, Trae Young e Ja Morant. Eu não acho que Memphis faria, eu não acho que o Hawks também faria. Pelo menos na minha avaliação. Já vi Toronto sendo especulado, já vi Houston sendo especulado,
Mas Houston eu acho muito, muito difícil fazer uma troca dessa. Primeiramente porque existe a possibilidade do VanVleet voltar ainda nessa temporada. E segundo porque, cara, o Houston gastou muito na troca pelo Kevin Durant. E tá com a situação do cap que não é uma situação das mais confortáveis também. Né? Não tá tão desconfortável pelo desconto que o Durant deu na renovação e também pelo desconto que o VanVleet deu. Mas, pô, absorver um contrato do Trae Young que vai ter que renovar, eu não acho que Houston faria uma troca dessa. Então eu acho que o perfil de time pro Trae é isso. É time desesperado pra um armador que tem ali né, que tem ali um sistema que pode mascarar a defesa horrível do Trae. E no caso Minnesota, eu acho que é o que mais se encaixa nesse perfil. É o que mais se encaixa. Eu acho que pode dar certo. Trae Young e Minnesota. Eu acho que realmente pode dar certo. E Minnesota tem ativos pra fazer essa troca acontecer. Então é isso. Assim, ainda não se sabe pra onde ele vai. Ele tá trabalhando com os agentes dele ali junto com o time. Mas fato é que o Trae será trocado. Que o Trae sairá do Atlanta Hawks depois de 7 anos. Uma passagem que entre altos e baixos foi uma passagem bonita, né? Colocou a Atlanta numa final de conferência, ainda no seu começo no time. É um jogador que entregou números incríveis com a camisa do time, teve temporadas muito boas. Não teve muito sucesso em pós-temporada, a verdade é essa. A única pós-temporada boa mesmo que a Atlanta teve no período Trae Young foi a que chegou na final de conferência. Depois daquilo, o time enfileirou eliminações precoces, empilhou, no caso, temporadas medíocres. Não só por culpa do Trae, obviamente, o elenco também passava longe de ser maravilhoso, muito longe. Esse, inclusive, o elenco que o Hawks montou nesse ano foi o melhor elenco que já montaram na era Trae Young, tá? Então a culpa não é dele, do time ter sido medíocre nesses últimos anos. Mas vamos falar a verdade. É muito difícil você montar um time competitivo tendo como seu principal jogador um armador que primeiramente é baixo, que segundo é muito magro, franzino, que é uma peneira na defesa e que não é dos armadores mais eficientes arremessando na NBA. Inclusive longe disso. O Trae Young, ele não é o cara da eficiência. É o cara de muito volume, turnover, né? Então, é difícil você ter o Trae Young como pilar de um time campeão. É difícil pra caramba, né? E não é só o Trae, é jogadores do perfil do Trae. É muito difícil um time com uma peneira defensiva, especialmente, né, uma peneira defensiva que é baixa, porque uma coisa é o Jokic ser uma peneira defensiva. O Jokic, ele tem muitas questões defensivas, mas ele é um cara alto, entendeu? Então, de certa forma, ele não é um mismatch ambulante, o Jokic, porque ele é alto. O Trae Young é um mismatch ambulante, cara. É um mismatch ambulante, entendeu? Qualquer jogador fica em vantagem com o Trae Young marcando ele, entendeu? Então é difícil, cara. Então, foi uma passagem de altos e baixos, mas eu acho que o torcedor do Hawks sente, sim, um carinho e sente uma gratidão pelo Trae. Vai ser um cara lembrado. Vai ser um cara que quando voltar para Atlanta com um novo time, vai ser ovacionado pela torcida e tudo. Isso eu tenho certeza. Mas o tempo acabou. O tempo acabou. Eu já venho falando há um tempo sobre como que não dava mais para Atlanta manter o Trae, né? E eu acredito que a ascensão do Jalen Johnson nessa temporada foi o que faltava para a diretoria realmente tomar a decisão final do tipo, beleza, é agora, vamos trocar porque a gente já tem um novo potencial franchise player e é isso, né? Então acho que foi um combo. Foram as últimas temporadas decepcionantes, as questões defensivas dele, a questão salarial e a ascensão do Jalen Johnson. Eu acho que foi um fator que foi, tipo, era o que faltava pra diretoria ter coragem
de botar o Trae no mercado, entendeu? Porque é aquilo. Uma coisa é você trocar o Trae Young sem ter ninguém ali no elenco capaz de assumir o posto de franchise player. Outra coisa é trocar o Trae já tendo esse cara, que no caso é o Jalen Johnson. E também o fato do Hawks nessa temporada jogar muito melhor e performar muito melhor sem o Trae do que com ele, também é um argumento muito forte. Então, o tempo já deu, o tempo já passou, era a hora mesmo de trocar. Inclusive até passou da hora, acho que poderia ter trocado ele até antes. E agora é aproveitar o mercado, ver o que dá pra tirar aí dos times. Eu, sinceramente, não acho que o valor de mercado do Trae Young é tão grande assim. Eu não acho que ele vai ser um cara que vai render, por exemplo, 4 firsts, como o Desmond Bane rendeu. Eu não acho. Eu acho que o Trae Young é um cara que vai render um cara ali do mesmo salário, talvez um jovem, não tão promissor, mas um jovem ali com um pequeno potencial e 1 ou 2 picks. Eu acho que esse seria o preço do Trae Young, seria um preço justo pelo Trae, ainda mais com a questão contratual dele. É ver o que o Hawks vai arrancar, é ver o que o Hawks vai conseguir tirar. E é isso. O Trae Young tá no mercado, vai ser trocado. É o fim da era Calvo em Atlanta. E o começo oficial da era Jalen Johnson. É isso, meus amigos. Trae Young no mercado. Gostaria de ter no seu time? Cabe no seu time? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E valeu! Valeu pela audiência, tamo junto, grande abraço, beijo no seu coração e tchau!